O Flamengo vive uma das maiores crises de imagem dos últimos anos. Não tá sabendo, né, cara? Eu vou te contar toda essa história de que o Flamengo pode estar falindo financeiramente. E aí agora tu tá se perguntando, mas como assim? O Flamengo não é o clube mais rico do futebol brasileiro? Vem comigo que eu vou te explicar tudo agora. O clube mais rico do futebol brasileiro, referência em gestão financeira durante quase uma década, agora está sendo acusado de dar um verdadeiro calote nos empresários de futebol. A polêmica ficou tão grande que o caso chegou à CBF e pode se tornar um marco para o fair play financeiro. E já te adiantando, o Flamengo indiretamente pode prejudicar vários clubes do futebol brasileiro, vocês vão entender daqui a pouco. Mas afinal, o Flamengo realmente está sem dinheiro? O clube deu calote ou tudo isso faz parte de uma estratégia financeira? Tudo começou quando empresários que tinham valores a receber do Flamengo foram surpreendidos por um comunicado oficial. No documento, o clube informou que deixaria de realizar os pagamentos das comissões previstas para este ano e que os valores seriam reprogramados somente para o final de 2027. Então, peraí. O Flamengo pagaria no fim de 2026, no caso quase agora, e descumprindo o que estava acordado, comunicou aos empresários que pagaria somente no fim de 2027, então um ano de diferença, bastante coisa. Na prática, quem esperava receber agora terá que esperar pelo menos mais alguns meses. E foi aí que começou toda a polêmica. Para os empresários, isso representa um grande calote. Afinal, os contratos foram assinados, os jogadores negociados, os serviços prestados e os pagamentos tinham datas definidas. Segundo eles, o Flamengo decidiu mudar as regras depois que os acordos já estavam em vigor. E o mais impressionante é que isso aconteceu justamente com um clube que sempre foi apresentado como exemplo de organização financeira. Meio estranho, né? Durante anos o Flamengo bateu recorde de faturamento, vendeu jogadores por valores milionários, recebeu grandes patrocínios e acumulou receitas que nenhum outro clube brasileiro conseguiu alcançar. Por isso muita gente começou a fazer a mesma pergunta. Como um clube tão rico que diz ter tanto dinheiro, como fala o seu presidente BAP, está decidindo adiar os pagamentos? O porquê disso? Será falta de dinheiro? Será fluxo de caixa? Ou simplesmente uma estratégia financeira? Eu acho que estratégia financeira não é não, cá entre nós. O Flamengo nega qualquer crise financeira. Segundo o clube, não existe calote. A diretoria afirma que todos os valores continuam reconhecidos e serão pagos normalmente, apenas com um novo cronograma. A justificativa apresentada foi uma reorganização financeira para melhorar o fluxo de caixa. Eu já vi isso anteriormente. A título de comparação, quando o Botafogo começou a dar ruim financeiramente, assim podemos dizer, era sempre esse problema de fluxo de caixa. Então, suspeitem. Quando o clube fala que é um problema de fluxo de caixa, suspeitem. Suspeitem porque tem coisa ali errada acontecendo. Mas essa explicação do Flamengo, obviamente, não convenceu os empresários, que querem receber o que foi acordado. E a repercussão aumentou ainda mais quando o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, afirmou que quem não estiver satisfeito simplesmente não precisa fazer negócios com o Flamengo. A declaração dividiu opiniões e aumentou ainda mais a tensão entre o clube e os agentes. Então assim, a gente conhece o jeito meio arrogante do BAP, né? Nada de diferente. E a reação dos empresários foi imediata. A Associação Brasileira de Agentes de Futebol levou o caso para a CBF. O pedido é que os empresários também sejam protegidos pelo sistema de fair play financeiro que está sendo implementado no futebol brasileiro. Até hoje, muito se fala sobre clubes atrasarem salários de jogadores ou pagamentos para outros clubes. Mas as comissões dos empresários normalmente ficam fora dessa discussão. Agora, isso pode mudar graças ao Flamengo. Se o fair play financeiro passar a considerar esse tipo de dívida, qualquer clube que deixar de cumprir compromissos financeiros poderá enfrentar punições.
Entre as possibilidades discutidas estão restrições para registrar novos jogadores, que é o famoso transfer ban, limitação em transferências, exigência de regularização das pendências para participar de determinadas competições e outras sanções previstas no regulamento, podendo chegar até perda de pontos. Então essa ação do Flamengo pode desencadear problemas para todos os times do futebol brasileiro. Sim, para vocês terem ideia do tamanho dessa mudança que pode acontecer daqui pra frente. Isso significa que o caso do Flamengo pode virar um divisor de águas. Porque se nenhum clube considerado mais rico do Brasil consegue cumprir o cronograma de pagamentos, a CBF pode entender que é necessário endurecer mais ainda as regras financeiras. E isso vai afetar todos os clubes do país. Independente de quem tenha razão nessa história, se o Flamengo tá falando a verdade, se são os agentes, os empresários, que eu acredito muito mais assim que eles estejam falando a verdade, porque o Flamengo já assumiu que mudou o cronograma de pagamento, então eles estão certos também de se sentirem indignados. Imagina que você tá contando que vai receber aquele dinheiro X dia, e aí do nada quem tá te devendo fala que vai pagar daqui a um ano. Cara, é assim, eu não sei você, mas eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Mas uma coisa é certa, a imagem do Flamengo, de um clube que era financeiramente invejável, um clube para os outros se espelharem no Flamengo, ficou arranhada após toda essa história. E mesmo que o Flamengo pague todos os valores no fim de 2027, com certeza a imagem do clube ficou muito arranhada diante dos empresários que vão pensar duas vezes antes de negociar jogadores com o Flamengo. Vai preferir negociar com aquele clube que paga de fato em dia. O BAP fala tanto sobre a SAF do Vasco, mas quando o Pedrinho foi afastado, os próprios empresários, agentes, se manifestaram a favor do Pedrinho, falando que o Vasco é um dos únicos clubes do futebol brasileiro que, apesar de toda a dificuldade financeira, vem honrando com seus compromissos em dia com todos os empresários, com os jogadores e com outros clubes. Então fica meio que de fato arranhada essa imagem do BAP, de o bom samaritano. Agora resta acompanhar os próximos capítulos. A CBF vai atender ao pedido dos empresários, o fair play financeiro será endurecido, o Flamengo conseguirá provar que tudo não passou de uma reorganização temporária, ou esse episódio é o primeiro de sinal de problemas maiores, aquilo que eu já falei pra vocês. Sabe o porquê tudo isso está sendo desencadeado no Flamengo? O BAP falou muito que o Flamengo faturava 2 bilhões, que ele contrataria quem ele quisesse, que o poder financeiro do Flamengo era absurdo. Mas foi lá, o Flamengo contratou o Paquetá por algo na casa de 40 milhões de euros e já está sentindo agora os problemas disso. O Flamengo gastou mais do que poderia gastar, eu acredito. E o problema é que o Flamengo vai continuar gastando. Parece que está contratando o Thiago Almada, perto da casa dos 30 milhões de euros. Por mais que seja parcelado, são passivos que o clube vai adquirindo ali, cara. São vários parcelamentos durante meses. E esse problema de fluxo de caixa do Flamengo é muito por conta disso. Eu não sei vocês não, mas eu acredito que daqui pra frente o Flamengo continuar com seus altos gastos, mesmo sem poder, daqui a pouco vai estar se tornando mais um clube que vai estar vivendo de transfer ban em transfer ban, e aí depois ninguém vai entender o porquê. Acredito que o torcedor do Flamengo deveria ficar atento a essa situação. Mas é isso, cara. Até a próxima. Fica nessa. Abraço do Francesco. É nóis. Fui.